juntos novamente na leitura do livro Sexo e Obsessão, por Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 15. Sexo e Obsessão. O lúcido amigo concentrou-se e lentamente começou a irradiar claridade argêntea que o envolvia em tonalidades variadas, produzindo-nos em comum emoção. Após a breve interiorização, começou a falar, com inesquecível tonalidade de voz, em que se ressumavam os seus sentimentos de amor e de paternidade espiritual, convocando-nos a reflexões muito profundas e significativas. Sem delongas, considerou, o sexo é departamento importante do aparelho genésico criado com a finalidade específica para a procriação. Responsável pela reprodução dos seres vivos, constitui extraordinário investimento da vida, que o vem aperfeiçoando através dos milênios, a fim de o transformar em feixe de elevadas emoções que exaltam a criação. Quando compreendido pelos objetivos para os quais foi elaborado, transforma-se em fonte geradora de felicidade, emulando ao amor e à ternura, que expressa em forma de vitalidade e de bem-estar. Quando aviltado por qualquer forma de manifestação incorreta, faz-se cadeia redentora do ser para a paisagem sórdida à qual foi atirado. Acionado pelo instinto, manifesta-se automaticamente por meio de impulsos que induzem a coabitação para o milagre da criação de novas formas de vida. Responsável pelo invólucro material, responde pela bênção de proporcionar um instrumento corporal, mediante o qual o espírito evolve ao rumo do infinito. Com características próprias de cada fase do processo evolutivo, no ser humano alcança o seu estágio mais elevado, por vincular-se às emoções, lentamente superando as sensações mais primárias por onde passou no período das experiências iniciais da forma animal. Responsável pelos grandes envolvimentos na arte, na beleza, na fé, no conhecimento científico e filosófico, é sede de valores ainda não desvelados. Em razão das explosões iniciais nos impulsos mais animalizados, vem governando a sociedade humana através dos tempos, constituindo-se instrumento de crimes hediondos e de guerras lacinantes, destrutivas, gerando consequências imprevisíveis para a sociedade de todas as épocas. Homens e mulheres de destaque na história utilizaram-no para fins inóbeis, entregando-se a aberrações que celebrizaram determinados povos e períodos, assinalados pelas orgias e inomináveis aberrações chocantes, que, no entanto, obedeciam às paixões dominantes. Da mesma forma, produziu manifestações de sentimentos afetivos, celebrados em obras de incomparável beleza, em que a renúncia e a abnegação, o sacrifício e o holocausto se transformaram em opções únicas para dignificá-lo. Profundamente arraigado na instrumentalidade material, encontra-se em suas gêneses no ser profundo, no espírito, que, habituado às suas imposições, transfere de uma para outra existência aspirações e desejos que, não atendidos, se transformam em conflitos e sofrimentos dilaceradores. Mas quando vivenciados, se expressam através de estímulos para o crescimento interior, para a conquista da plenitude. Inegavelmente, na raiz de inumeráveis aspirações e anseios do coração, encontra a libido como desencadeadora de motivações, mesmo que de forma subreptícia, o que induziu Freud a conceder-lhe valor excessivo. É incontestável a ação do sexo no comportamento da criatura humana, merecendo estudos cuidadosos e enobrecedores, a fim de ser avaliado no grau e no significado que possui. Os seus impulsos e predominância no comportamento são tão vigorosos que vão além do corpo físico e imprimem-se nos tecidos sutis do ser espiritual, continuando com as suas manifestações de variada ordem, exigindo respostas que, não sendo de superação e sublimação, geram caos emocional, revinculam o ser ao carro orgânico que já se consumiu. Mediante a idioplastia, a fixação nas suas sensações revigora a necessidade que se transforma em tormento no além-túmulo, conduzindo de volta aos estágios perturbadores da organização somática. É nessa fase
nesse terrível transtorno, que surgem as auto-obsessões, as obsessões que são impostas às criaturas terrenas que estagiam na mesma faixa de desejos ou entre os desencarnados do mesmo nível vibratório. Reunidos em grupos afins, as suas exteriorizações morbíficas eliminam energias de baixa qualidade, que se convertem em elemento construtor de regiões infelizes, onde enxameiam em convulsões penosas e retêm aqueles que lhes fazem vítimas, demorando-se por tempo indeterminado até que a exaustão dos sentidos e o tédio os induzam a mudanças de atitude, permitindo-se a ajuda do amor, que os libertará da injunção exaustiva e penosa. Fez uma pausa oportuna, a fim de dar-nos ensejo à reflexão, à absorção do conteúdo da sua mensagem. No mesmo tom, pausado e profundo, logo deu prosseguimento às explicações de alto significado. Quando emulado pelo amor, seu dínamo possuidor de inesgotáveis reservas de energia, altera a manifestação e conduz-se rico de estímulos que fomentam a coragem, propiciam o bom ânimo, o desejo de luta e de crescimento, alterando a estrutura interna do ser humano e a condição da humanidade, que se transforma para melhor. Diante dos grandes eventos da cultura, da arte, do pensamento, da fé, pergunte-se ao amor, o que constitui razão para essa realidade? E ele responderá que foram os sentimentos de ternura, de envolvimento afetivo, sem os quais não se teria força nem valor para resistir às investidas da rebeldia, nem às incessantes provas desafiadoras, ante as quais somente os fortes, aqueles que são estruturados na coragem, seguros dos objetivos que perseguem, conseguem ultrapassar. O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação para os logros que parecem impossíveis de serem conquistados. Ele se manifesta através de mil faces, expressando-se em todas as aspirações do enternecimento, da comunhão afetiva, da fusão dos sentimentos, que seriam o êxtase da plenitude, do sexo no seu sentido mais elevado e puro. Por enquanto, todavia, o sexo tem sido objeto de servidão, de abjeção, manifestando-se na loucura que graça na terra carente de ideais de enobrecimento e repleta de desaires afligentes. Com o mecanismo de fuga dos compromissos, de luta, de renovação, milhões de criaturas estúrdias e ansiosas atiram-se aos resvaladouros das paixões sensuais, procurando no prazer imediato e relaxante o que não conseguem através dos esforços renovadores do amor sem jaça e do bem sem retribuição. Eis porque a obsessão do sexo, decorrente do seu uso e sempre exigente de mais prazer, apresenta-se dominadora na sociedade terrestre dos nossos dias. Cada vez mais chocantes, as suas manifestações alargam-se, arrastando jovens e crianças inadvertidos ao baú da depravação, face à naturalidade com que os veículos de comunicação de massa exibem-no em atitudes deploráveis e aterradoras a princípio, para se tornarem naturais depois, através da saturação e da exorbitância, tornando-se mais grave a situação das suas vítimas e mais controvertidos os métodos de reeducação e preservação da saúde emocional, psíquica e moral da criatura humana, que lhe tomba nas malhas bem delicadas, mas vigorosas. Simultaneamente, as legiões de espíritos viciosos, dependentes dos fluidos e degenerativos das sensações perversas, sincronizam suas mentes nesses comportamentos doentios, passando a sofrer as injunções morbosas e devastadoras. A cada dia mais difícil se torna a saúde sexual das pessoas, em razão desses e de outros fatores que procedem de reencarnações transatas, nas quais se comprometeram com os usos indevidos da função sexual, ou utilizam-se do sexo para fins inóbeis. Essa atitude gera processos danosos que as afligem, obrigam-nas a retornar ao proscênio terrestre em situações deploráveis, atormentadas ante a multiplicidade de conflitos de comportamento, para logo tombarem nas viciações que ora predominam nos agrupamentos sociais, fazendo-as vítimas de si mesmas e de outros, do mesmo tipo, que se lhes acoplam em processos complexos de obsessões perversas e devastadoras.
O benfeitor silenciou novamente, exteriorizando na face a dor e a compaixão que lhe inspiravam os tormentos do sexo, aqueles que lhe fizeram vítimas todos os seus escravos e escravizadores. Preservando o objetivo das elucidações, continuou no mesmo tom de mestre e de psicoterapeuta. Destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma de expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, de experienciar uma como outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Face a essa condição, assume uma e outra postura sexual, devendo desenvolvê-la, vivenciá-la com dignificação, evidenciando comprometimentos que exigem retornos dolorosos ou alterações orgânicas sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos. Isso equivale a dizer que toda vez quando abusa de uma função, volta a vivenciá-la a fim de recuperá-la, mediante processos limitadores, inibitórios ou castradores. Todavia, se insiste em perverter, atendendo mais aos impulsos do que à razão, dominado pelo instinto antes de pelo sentimento, retorna em outra polaridade que não o capacita para a sua manifestação, conforme desejara, correndo o risco de canalização das energias de forma equivocada. E assim acontecendo, o fenômeno se torna mais grave, produzindo danos perispirituais que irão exteriorizar-se em transtornos profundos da personalidade da aparelhagem genésica. Face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Jamais, porém, se deve esquecer que o sexo, como qualquer outro órgão que constitui o corpo, foi elaborado para a vida e não para aquele. Respeitar-lhe a função, utilizar-se dela com dignidade e elevação, refletir em torno dos objetivos da vida, fazem parte do compromisso para com a existência, sem o que são programados dores e conflitos muito graves durante o trânsito das reencarnações. Assim, considerando o abuso da conduta sexual, dos seus abastardamento na busca atormentada de prazeres mórbidos, constituem grave desrespeito às leis soberanas, cujo resgate se torna difícil e de longo curso em províncias de sombras e de dores acerbas. Novamente silenciou, medindo as palavras que deveriam revestir do pensamento, a fim de dar continuidade à explicação. Nesta noite está programado o encontro com um dos espíritos infelizes que responde pela inspiração da onda de loucura e insensatez na vivência do sexo e das manifestações. As lamentáveis e alucinadas propostas que apresentou à sociedade do seu tempo, as aberrações monstruosas geradas pela sua mente insana, que se distenderam pela terra a partir de suas narrações soturnas e cruas, de alguma forma já eram conhecidas da humanidade. Ei-las presentes nos hediondos espetáculos de Sodoma e Gomorra, da Babilônia, de Pompeia, da Grécia, de Roma, com os seus atormentados imperadores, de algumas cortes devassas da Idade Média, havendo, porém, encontrado maior ressonância e aceitação pelos infelizes após as vivências do inditoso Marquês de Sade. Ele trouxe as experiências anteriores que resumaram nos porões do seu inconsciente ultrajado, para oferecê-las como realizações de prazer aos desafortunados enfermos, que somente através das abjeções, da selvageria e da animalidade, lograram proporcionar prazer nas suas buscas sexuais, gerando obsessões incomuns em face das vinculações que as suas esdrúxulas práticas propõem aos seus escravos. A legião de infelizes infelicitadores é expressiva e aterradora ainda hoje na terra. Somente através da compaixão elevada a uma grande potência é que podemos joelhar esse solo sáfaro e pedregoso sobre um aspecto e pantanoso e pútrido sobre outro, que é a área genésica do ser humano, quando desrespeitada, a fim de semear equilíbrio e harmonia indispensáveis à comunhão feliz das almas.
Ante a situação deplorável em que muitos estorcegam nas apertadas malhas dos vícios sexuais e daqueles outros que acompanham, tais como o alcoolismo, tabagismo, toxicodependência, a banalização dos valores éticos da vida, a lei de destruição, conforme assevera Allan Kardec no Livro dos Espíritos, capítulo 6, questões 728 a 733, exercerá sua função, destruindo para renovar, isto é, chamado ao sofrimento e aos desastres coletivos, às aflições chocantes, às lutas ensandecidas, os trágicos acontecimentos, para que, por fim, os espíritos rebeldes despertem para a realidade, para o significado da existência terrena, para os objetivos que têm pela frente. Utilizando-se do corpo, do sexo, mas não vivendo apenas e exclusivamente deles ou para eles, esse abuso resultante da utilização descabida responde pela loucura generalizada que a vida se encarregará de eliminar. A dor, a grande missionária silenciosa e dignificadora, lentamente trabalhará o ser humano, admoestando-o, esclarecendo-o, conduzindo-o à estrada reta, na qual se utilizará dos tesouros que se encontram em toda parte para a autoiluminação, o crescimento na direção de Deus. Neste comenos, as suas funções genésicas serão transformadas em fontes de energia construtiva. Trabalharão as imagens superiores que são criadas pela mente, pelos desejos elevados, a fim de que se tornem também co-criadoras do belo, do útil, do nobre, do feliz. Até esse momento, passarão muitos séculos de dor e de prova, nos quais o ser humano, por livre opção, ainda preferirá as obsessões calamitosas, as paixões dissolventes, a sintonia com a divindade e a intuição libertadora do primarismo, porque por enquanto o caracteriza. Desse modo, exortemos a proteção do sublime Criador, a fim de que os nossos tormentos, que procedem da noite remota das manifestações primevas, dos seus desalinhes morais, que nos permitimos, então, sejam superados com amor e sublimados, cobrindo espaços nobres para as vivências do sentimento aureolado de bênçãos. Agradecemos também à Mãe Terra, as suas dádivas fecundas que nos facultaram desenvolver o psiquismo divino em nós adormecidos, esflorecendo o seu solo generoso para nele depositar perfume e pólen fecundador de diferentes expressões de beleza e vida. Silenciou. A voz estava embargada pela emoção e todos nos encontrávamos profundamente envolvidos pelas irradiações da sua mensagem de amor e de luz. Automaticamente demos-nos conta de que o momento esperado acercava-se. A psicosfera reinante, no entanto, era enriquecedora, dando-nos vitalidade e confiança ante a certeza de que os céus sempre nos propiciavam no ministério do amor todos os recursos imprescindíveis aos resultados felizes. Companheiros responsáveis pela sala de reuniões especiais começaram a prepará-la para o evento, movimentando singulares aparelhos que foram colocados em diferentes lugares como que para oportuna utilização, de modo a serem evitados quaisquer prejuízos em relação aos cometimentos significativos. Os espíritos que não se encontravam comprometidos com o programa que nos trouxera à instituição afastaram-se discretamente, após as despedidas gentis, e em breves momentos encontrávamos apenas os que constituíam a nossa caravana inicial. O venerando Dr. Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus e mais 2 assessores, que nos trouxeram Dona Martina, o Padre Mauro, o médium Ricardo, ambos em desdobramento espiritual, e uma entidade assinalada pelo horror, com terríveis deformações perispirituais, que foi recolhido a um leito especial. Pude depreender que se tratava do espírito Rosa Keller, em profundo estado de hibernação, ressonando de forma dolorosa, geradora de constrangimento e de compaixão. Enfermeiros e padioleiros espirituais postaram-se juntos à parede do recinto, formando um grupo de apoio preparado para socorros específicos que se fizessem necessários. Logo depois, do teto desceu um aparelho reluzente, no qual se encontrava uma lâmpada de amplas proporções, que irradiava suave claridade, bem diferente daquela que eu conhecia até o momento. Ante a minha muda interrogação, o benfeitor, este explicou-me tratar-se de um equipamento de energia especial,
que seria utilizado caso a rebeldia do Marquês e de alguns dos seus asseclas que seriam recebidos apresentassem algum pedido em relação aos aguardados resultados superiores do empreendimento em pauta. Percebi que o referido aparelho era acionado por uma espécie de controle remoto mental e a sua exteriorização luminosa obedecia ao mesmo recurso. Inesperadamente, começamos a ouvir uma balada coral, como se vozes angélicas, homenageando o Criador, entoassem uma música de incomum beleza, que possuía o condom de enriquecer-nos de energias, enquanto produzia emoção profunda que nos tomava os sentimentos preparados para a captação das concessões do amor. Não podíamos dominar as lágrimas que nos desciam dos olhos, que nasciam do coração invadido por profunda gratidão ao Pai Celeste, que nos honravam com imerecida deferência no culto do dever, o qual nos dizia respeito para a própria evolução. Como ficar indiferente a esse amor, que é a vida de nossa alma, que se extasia incapaz de entendê-lo em profundidade? Nesse momento, tomando a palavra, a doce e meiga voz de Madre Clara de Jesus propôs-nos: oremos em silêncio, aguardando a vontade do Senhor, que todos nós confiamos na sua inefável misericórdia. Meus amigos, o que nos explica Bezerra de Menezes quanto ao sexo? O sexo é uma ação maravilhosa, mas deve ser regida pelo amor. O que nós vemos na sociedade dos dias de hoje? As pessoas atraem-se umas às outras, não pelos sentimentos, mas pela aparência física, pelo poder financeiro, pelo status social. Não é verdade? E depois, quando essas pessoas se casam, tudo isso passa, a beleza passa, o dinheiro acaba, a situação social muda e não havia amor. Quando não há amor, tudo degringola. Quando a sexualidade é movida pelo amor que sente um pelo outro, tudo é luz, tudo é felicidade, tudo suportamos, tudo é diferente. Então, enquanto as pessoas não se aproximarem umas das outras pelos sentimentos que têm, nós teremos esses dramas. Vamos pensar nisso, vamos analisar melhor, não é verdade? Por hoje ficamos por aqui, aguardando ansiosos pelo próximo capítulo que vai nos mostrar a reunião entre o Marquês de Sade e a sua vítima do passado. Abraços e até breve.